Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o TOEFL de novo, mas nós não vamos falar sobre uma das 4 sections. Nós vamos falar sobre a habilidade e a parte mais importante do TOEFL. Gostaria de começar dizendo que essa nomenclatura de mais importante não é algo oficial, é a minha opinião, foi baseada nessa opinião que eu dei uma importância gigante pro assunto de hoje e acabei tirando 117 de 120, então eu realmente acredito que é uma parte, se não for importante, é uma das mais e é muito crucial. Então, qual é essa parte? Ao contrário do que muitos pensam, a maioria das pessoas acham que é o inglês, é saber falar, é saber ouvir, mas a parte que mais te proporciona facilidade para ir bem no TOEFL, sem ser um completo dominador, uma pessoa fluente em inglês, é a tua anotação. Por incrível que pareça, pode parecer algo besta, mas as tuas anotações são uma parte muito importante do TOEFL. Elas te facilitam entender aquela quantidade de informação do TOEFL que... Eu gosto de dizer que o TOEFL é uma prova metralhadora, porque ela fica te metralhando informação, é aquele tipo de prova que tenta testar o quão bem tu responde a uma quantidade muito grande de informação num período, numa quantidade muito pequena de tempo. Então, a melhor maneira de tu saber lidar com isso, de tu aprender a fazer o TOEFL de maneira fácil, tranquila e maximizar a quantidade de informação que tu absorve, é tu ter uma anotação boa. Caso tu não saiba, o TOEFL permite anotação, eu vou repetir isso depois, mas o TOEFL permite anotação, permite e estimula, porque é uma coisa muito importante. Não tem como tu só ouvir a pessoa falando, não tem como tu ler, ouvir, falar e escrever sobre uma coisa se tu não notou nada sobre ela. É muito difícil e não faria sentido. Então, à medida que tu vai ouvindo, por exemplo, no listening, as conversas ou as aulas, tu tem que ir anotando informações. Então, se o professor falou, a vida na Terra só começou a existir porque existia água. Então tu vai lá e escreve água importante, vida Terra. Aí eu vou explicar depois como que tu pode fazer isso e como que tu pode maximizar o teu note-taking para tu poder escrever, absorver e entender o máximo de informação possível na menor quantidade possível de tempo, de modo que tu ainda tire uma nota excelente. Então, eu vou repetir mais uma vez. O TOEFL é uma prova muito rápida, é uma prova com muita informação nesse período de tempo muito curto, e é uma prova que testa isso, testa a capacidade de agir sob essa pressão de informação. Então, ter uma habilidade de anotar as coisas rápido é muito importante. Eu sei que eu tô sendo muito repetitivo, mas é que eu preciso frisar, porque isso é muito importante. E agora a gente vai passar para a parte na qual eu vou explicar para vocês como maximizar, como tornar cada vez melhor as tuas anotações. Então eu espero muito que vocês gostem. Vai ser uma aula um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais comprida e eu vou mudar a câmera porque eu tô aqui com uma caneta inclusive e com o meu quadrinho. Eu vou mostrar pra vocês uma câmera das minhas mãos enquanto eu tô fazendo as anotações e eu vou explicar o passo a passo de um note-taking normal. Então eu espero que vocês gostem e um beijo pra todos. Até a próxima. Então, fala pessoal, mudei agora para essa câmerazinha aqui. Essa câmera é uma câmera que eu botei para mostrar para vocês o que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo meu note-taking, minhas anotações, o que eu tô pensando. Eu vou ficar falando, obviamente, não vou poder mostrar o que eu tô pensando, mas o como que eu transpiro e passo para esse quadrinho aqui, o que eu estou pensando, que símbolos eu uso, como é que fica a minha letra, como que eu encurto as palavras. Então, acho que essa câmera vai ser bem legal, bem importante, vai agregar bastante. Então, vocês já viram aqui esse meu quadrinho. Isso foi a salvação do meu TOEFL, foi muito útil. Eu gastei muito menos dinheiro a partir do momento que eu comprei isso, porque eu estava usando muito papel para poder fazer as practices e anotar coisas do TOEFL. Então isso aqui salvou muito a minha situação quando eu estava me preparando para o TOEFL. É um quadrinho branco, normal, simples. Ele é bem pequenininho, ele tem minha mão aqui para comparação. Eu uso esse feltrozinho para apagar quando eu escrevo aqui. E essa caneta de quadro de escola. Eu já usei algumas, mas tu vai economizar muito dinheiro, vai ajudar muito o meio ambiente, vai ser muito mais prático. Caso tu vá fazer o TOEFL na tua casa, a Home Edition, tu pode usar exatamente esse quadrinho aqui. Caso você não saiba, tu pode anotar. No TOEFL, esse é o objetivo desse vídeo, explicar pra vocês que pode e que vocês devem, que tem uma maneira correta de fazer essa anotação. Então, como tu pode anotar no TOEFL Home Edition? Tem duas opções. Tu pode ou ter um quadrinho desse aqui, ou tu pode ter uma folha de papel laminada. Aí tu vai ter que botar um plástico transparente ao redor dela. Eu não acho tão bom quanto esse aqui, é bem mais sólido, é durinho, não dá pra dobrar.
Aí eu acho mais prático, dá pra carregar melhor, dá pra apagar melhor. Pra mim é a melhor opção, me salvou muito. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Primeiro eu vou pegar uma frase. A frase é essa aqui que eu vou botar na tela. Ó. Como é que tu poderia anotar essa frase? A mulher falou que ela não gosta desse quadro. E o homem também falou que não gosta do quadro, ele concordou com ela. Então eu poderia escrever dessa maneira. Vou mostrar como é que eu escrevo normalmente. A minha letra é bem... A minha escrita é bem devagar, normalmente demora bastante, então vou mostrar pra vocês como é que eu faria. Eu escreveria assim, de uma maneira normal, sem precisar escrever para o TOEFL. Vocês podem ver que eu escrevo bem devagar. The woman and the man do not like the painting. Isso aí foi no mínimo, desculpa pela minha letra caso ela seja feia, mas isso aí foi no mínimo uns 10 segundos. E tu não tem 10 segundos no TOEFL. Ou melhor, tu tem, mas tu vai ter que escrever muito mais informação do que eu escrevi aqui. Isso aqui não é nada de informação. Isso aqui é uma frase que eu peguei de uma passage. Vai ser um pedaço muito diminuto de informação. O que acontece aqui? Dentro dessa frase tem a informação essencial. The woman and the man don't like the painting. O que tu percebe? O homem e a mulher, obviamente, a tradução literal, não gostam do quadro, da pintura. O que tu precisa saber? Woman and the man. São dois sujeitos. Tem alguma palavra que tu possa substituir por... Tu poderia trocar the woman and the man por alguma palavra específica? Sim, tu poderia botar both. Both, tu já eliminou 1, 2, 3, 4 palavras. Eram 5 e tu eliminou 4. Agora tu tem uma só. Tu eliminou 4 palavras só fazendo isso. Então tu tem que pensar nisso. Tu tem que procurar palavras que vão fazer com que a informação que tu queria passar seja passada. Os dois, both. Tu passou essa informação com uma palavra muito mais simples, entendeu? Tu economizou muito tempo. Aí eu poderia escrever both, agora a gente diminuiu, don't like the painting. Eu diminuí 4 palavras da frase original. Agora que entra a parte interessante do note-taking. A única pessoa que leu o note-taking, o teu note-taking nas tuas anotações, é tu. Então, não precisa ser algo gramaticamente correto, não precisa ter uma estrutura correta, não precisa... Nada tá certo e nada tá bonito. Então, eu não precisaria gastar tanto tempo escrevendo dessa maneira, bonitinho, não precisaria gastar tanto tempo botando as vogais, e agora eu vou explicar isso. Por que eu não precisaria botar as vogais? Porque, caso eu tenha escrito isso, se eu tirar esse I, esse E, eu vou saber que esse LK significa like. Porque eu tô acostumado com isso, eu treinei dessa maneira. Eu poderia tirar isso aqui daqui, porque eu sei do contexto, eu sei quando eu escrevi, eu sei o que eu quis dizer quando eu escrevi, então eu sei que esse LK significa like e esse PNTNG significa painting. Eu só omiti as vogais. Eu poderia tirar isso aqui também. Both don't like painting. Porque não precisa ser algo estruturado, não precisa ser algo bonito, não precisa ser algo correto. Tu só precisa saber o que tu quis dizer com isso. Se tu fizer de uma maneira extremamente diminuta e tu botar algo assim, aí vai ficar absurdo e nem tu, quando tu conseguir ler, vai conseguir entender. O que tu tem que fazer é fazer de uma maneira que fique compreensível pra ti, mas que seja o mais eficiente possível. Então agora eu vou fazer um exemplo de como eu faria essa frase aqui. The woman and the man don't like the painting. Eu faria a mesma coisa que a gente fez antes, mas eu botaria BTH de uma maneira bem mais rápida. Esse aqui, que tá meio feio, é um both. Eu só tirei a vogal do both. Both don't like the painting. Aí entra outro conceito importante de note-taking. Esse don't aqui, ele expressa um sinal de negativo. Significa não, né? Eles não gostam. O que eu posso fazer que expressa essa mesma ideia de maneira muito mais rápida? Eu poderia fazer um X, um sinal de cancelado. Por quê? Eu fiz esse X aqui em 2 riscos. Eu troquei uma palavra de 4 letras e um apóstrofo por um sinal de 2 riscos. Então,
Ó, the woman and the man don't like the painting. Eu poderia trocar por BTH, cancelado, like, LK, painting. E aí eu troquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Eu resumi de maneira muito eficiente aqui, como eu mostrei pra vocês. Essa palavra aqui, essa frase aqui, se tornou só isso aqui através do quê? Primeiro passo, nós excluímos palavras que deixam a frase correta, bem estruturada, mas que não adicionam informação. Então, the não adiciona informação, woman adiciona, então é importante. And the não adiciona. Esse the não adiciona, então woman, man, don't like painting. Isso é o importante, essa é a informação que a gente precisa saber nessa frase. Então a gente tem que encontrar maneiras de fazer com que essas palavras que a gente já diminuiu fiquem cada vez mais resumidas. Então a gente já fez o primeiro passo. Eliminar palavras que deixam a frase bem estruturada, mas que não adicionam informação. A gente fez isso e sobrou. Woman, man, don't like painting. A gente poderia ir um passo a mais e trocar woman e man por both. Esse é o primeiro passo, trocar as palavras. Segundo passo, eliminar vogais de um jeito que tu ainda consiga entender. Eu tirei todas as vogais da frase. Both perdeu o O, aqui perdeu o I e o E, e o painting perdeu o A, I e esse outro I. E eu ainda consigo entender, porque eu treinei bastante dessa maneira, e eu consigo entender o que eu escrevi dessa maneira. Então, já fomos 2 passos. Trocar palavras, eliminar vogais de uma maneira que a gente ainda entenda. E o terceiro passo, que é muito importante, é a gente saber fazer uso de símbolos para expressar uma ideia que antes era expressa por uma palavra. Então a gente pegou aqui essa palavra que expressava uma coisa negativa e a gente botou um sinal de negativo. Caso a gente não fosse expressar esse sinal de negativo, a gente poderia tirar aqui, ó, a gente poderia tirar essa ideia negativa e botar both like painting. Ou a gente poderia até botar um sinal de correto, de afirmação, para afirmar que de fato, para não ter dúvida, eles gostam do quadro. Se tu precisar fazer uma conexão de ideias, tu poderia fazer uma seta assim, ó. E vocês percebem que eu não estou tentando deixar algo bonito. Por que eu não estou tentando deixar algo bonito? Porque eu repito, não precisa ser algo bonito. Ninguém vai ver as anotações de vocês. A única pessoa que vai ver, na verdade, é tu. E as anotações não valem nota. A única coisa que eles vão pedir para ver é que tu mostre o quadro apagado. Então tu fez suas anotações. Então vamos fazer mais uma frase aqui, ó. Vamos ver. Ricardo é natural de Porto Alegre. Ricardo nasceu em Porto Alegre. Was born. Opa. Em Porto Alegre. And. E ele gosta de basquete. He likes basketball. O que a gente vai ter que ver nessa frase aqui? Ricardo was born in Porto Alegre and he likes basketball. A gente vai pegar... Vamos fazer o primeiro passo. Eliminar palavras que deixam a frase bem estruturada, bonita, correta, mas não adicionam informação. Ricardo born. A gente pode tirar esse was. A gente pode tirar esse in. A gente pode tirar esse and he. Sobrou Ricardo born Porto Alegre likes basketball. Então, aqui ó, Ricardo. Agora a gente vai fazer o segundo passo. Eliminar vogais dessas palavras que sobraram. Aí ficaria Ricardo, tirei as vogais. Ó, em palavras assim pequenas como born, tu pode deixar uma vogal caso tu se sinta mais confortável. Caso tu se sinta mais confortável e caso vá facilitar a tua compreensão da frase. Ricardo born. Poa. Isso é outra coisa que tu pode fazer. Esse poa é uma sigla, obviamente. E tu tem que saber usar siglas, tu tem que saber criar siglas a partir de algumas coisas. Algumas palavras que aparecem muito
são, por exemplo, no TOEFL, podem ser Estados Unidos, aí tu tem que saber fazer isso rápido, US, United States, pode aparecer Reino Unido, tu tem que saber fazer aqui, ó, UK, esse tipo de coisa tem que estar na tua mente e tu tem que estar preparado para fazer. Então, aqui eu botei uma sigla, eu poderia omitir essa vogal aqui, porque eu tô acostumado com isso, então essa é a maneira, tu tem que praticar até tu ficar acostumado. Ricardo Born Poa, vírgula. Eu botei essa vírgula para mostrar que são ideias relacionadas ao Ricardo, mas que são desconexas. Likes, be, ball. Acabou. Toda essa frase aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, e algumas palavras compridas, vira 1, 2, 3, 4, 5 palavras pela metade, que não tem nem vogal direito. Então é isso que você tem que perceber. Vocês têm que ser capazes de pegar uma frase, perceber qual é a informação essencial dela e aplicar esses 3 passos. Eliminar palavras que não contribuem com informação e só contribuem com a estrutura da frase em si. O segundo passo é eliminar vogais de maneira que tu ainda consiga entender. E isso é algo meio individual. Tu tem que perceber que tipo de vogal tu pode tirar de maneira que tu ainda fique confortável para ler e entender de forma rápida. Eu, por exemplo, aqui, ó, b-ball. Eu prefiro deixar esse A, porque aí eu vejo b-ball e eu já estou acostumado com isso. Mas se vocês acharem que fica melhor entender assim, é um pouco mais complexo, mas se for melhor para vocês, vocês devem fazer isso. E o terceiro passo é saber usar siglas e símbolos. O símbolo que a gente tinha usado antes foi aquele cancelado. Aí tu pode expressar diversas ideias através de símbolos. Eu não posso dar todos os exemplos possíveis, porque eu não sei todos os exemplos. É uma coisa muito individual. Se tu souber algum símbolo que pra ti represente algo, então vai lá e faz esse símbolo. Sempre que aparecia pra mim água, quando estavam falando de água em alguma passage do listening, por exemplo, eu fazia esse símbolo aqui, ó. Como se fosse uma gotinha d'água. E eu lia isso e entendia que era uma gota d'água, porque eu me acostumei a fazer isso. Então, se tu tiver alguma ideia que fale sobre algo assim, e tu fique confortável aplicando essa ideia, faz isso, entendeu? E como sempre, como todas as habilidades do TOEFL, o que vai mais te ajudar e te deixar perto da perfeição de aplicar esse conceito aqui é a prática. Tu tem que ficar praticando, 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 até tu achar o note-taking que te deixa muito confortável, que te facilita tirar uma nota cada vez melhor, absorver o máximo de informação possível, anotando na menor quantidade de tempo possível. Então, espero que vocês tenham entendido. Para mim, o note-taking é, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante do TOEFL, porque tu aplica ela em todas as... Tu aplica ela em todas as sections, tu aplica no listening, no reading, no writing e no speaking também. Então é muito importante, vocês têm que saber fazer. Então não se esqueçam de deixar de deixar aquele like, se inscrever no canal, etc, etc. Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que tem dado apoio pro canal, que tem se inscrito, que tem compartilhado. Tenho sem palavras para todo esse apoio que vocês têm me dado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Amo vocês e um beijo a todos.